Bonjour, pessoas! Nesse vídeo nós vamos explorar os tempos de Marte em Leão. Bom, a gente sabe que nessa virada de ano, pelo ciclo astrológico, e lembra sempre que quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando de um relógio à parte no tempo. Esquece o relógio mundano, o reloginho dos ponteiros das 24 horas, esquece o nosso calendário, é o final do ano, né? O ano, na realidade, ele só termina na astrologia quando o Sol entra em Áries, que aí a gente tem o famoso Ano Novo Astrológico, tá? A gente tem muita coisa acontecendo nesse final de ano, em 2024, mas eu acho muito interessante esse trânsito de Marte, que é um planeta bélico, claro, né? De ação, sim, mas a gente nunca descarta as qualidades primordiais, né? Ele vai entrar no signo de Leão, tá bom? Então eu quero que você pegue o seu mapa agora, se você ainda não decorou ele, porque a gente já decora o próprio mapa, né? Pega ele, e eu quero que você primeiro identifique a área de Leão do seu mapa. O que essa área representa, tá? E principalmente, se ela é uma área esse ano que está ativa para você, tá? Lembre como eu sei que minha área de leão está ativa ou não. Por técnicas preditivas. Então, por exemplo, é o seu signo ativo do ano? Signo ativo, eu chamo de signo ativo, tá? Porque muito tempo atrás, quando eu falava lá no Instagram, ninguém sabia o que era profecção. Então, eu achei uma maneira mais fácil de entender, tá? Você anda com o seu ascendente, ou seja, profecta ele. Então, se você está numa profecção de leão, se você tem uma profecção onde o comando do ano é o planeta Marte, ou seja, se a sua profecção é de Áries ou de Escorpião, para você pode ter mais relevância. Os trânsitos, eles vão acontecendo, tá? Mas pode ter trânsitos que são mais relevantes para você um ano e não tanto num outro. Pode ser ter trânsitos que são muito mais relevantes para mim e não necessariamente para você, ou vice-versa. Por quê? O que determina é a promessa natal, é o que está no seu mapinha, tá? Então a primeira identificação que você tem que fazer é, tá, peraí, eu tenho um trânsito de Marte entrando em Leão, automaticamente você tem que pensar, qual é a área de Leão do meu mapa? É casa 10 carreira? É casa 7 relacionamentos, parcerias, alianças, sociedades, inimigos? É casa 6 rotina, saúde, doença? É casa 4 imóvel, terreno, propriedade, né, família de origem, tá, terra natal? Então tem que identificar primeiro, tá? Se você tá com este planetinha como um comando e muito relevante, eu já quero que você observe o momento de ingresso. Ingresso é quando o planeta entra no signo. Quando ele entra no signo, ele tem muito mais ênfase. Ele já meio que mostra qual é, né? Então este Marte, ele entra em Leão no dia 4 de novembro, tá? Aí eu quero que você já observe nessa semaninha ali, então 4, 5, 6, né? O que que tem de aparecer? Nem eu posso avaliar como eu tô me sentindo, então eu vou me sentir muito mais glamurosa, vou querer, assim, conquistar o mundo, ou aquelas coisas que a gente ouve, né, a busca pela própria verdade, pela, né, individualidade. Isso é muito genérico, tá? Isso pode se encaixar para qualquer coisa. Eu quero que você aprenda a ver de uma maneira individualizada. Qual é a ação que esse Marte mostra no seu mapa, tá? Então, primeiro você vai ter que identificar isso. Já observa a vida, vai observando, tá? O que está acontecendo, né? Teve algum assunto que é novo, né? Porque é a primeira vez que ele ingressa nesse ponto aí, que acontece. É um signo fixo, tá? Então, por mais que seja fogo, expande, né? Lembra que ele tá ali no movimento de estrutura, de perenidade. Se você já fez o curso de promessa natal, você já tem total capacidade de fazer uma análise intermediária e avançada, tá? Lembra onde eu tô, de onde eu venho, para onde eu vou, para você analisar. Então, se você já é aluno do Promessa Natal, você sabe que você tem que avaliar onde que está passando, né? Este ponto de relevância que é o direcionamento, ou seja, quem que comanda essa área de leão do mapa? Onde está seu sol? Porque às vezes a gente olha, Marte está entrando na minha 7, que é a casa de leão no meu mapa, e é relacionamento. Aí eu fico ali, de olho no meu casamento, né? Não, às vezes o sol está ligado à casa 10. E aí pode ser, de repente, alguma questão de cliente, carreira, né? Associações e parcerias com visibilidade pública, carreira ou projetos de longo prazo. Então, tenta fazer essa conexão. Como a gente está avaliando um trânsito de Marte, Marte é também importante dentro da sua promessa natal. Porque o tom de relevância de um trânsito de Marte, ele está na sua promessa natal. É por isso que é muito importante primeiro entender a base do que tem ali, para depois você observar qual é a possibilidade, tá? Neme, então eu olho a casa 5 porque a casa 5 é a casa natural de Leão? Não, tá? Eu sei que isso é muito difícil da gente limpar porque se popularizou, mas isso é uma simplificação que surgiu há muito tempo na astrologia, quando a astrologia começou, né, a, digamos, ser acessível, que antes não era, né, para as pessoas. Então, como é uma coisa complexa, foi simplificado. Mas eu te aconselho, se você quiser trabalhar com astrologia preditiva, esquecer essa coisa de zodíaco natural, tá? Se você tem
a sua casa 5 em touro, é touro, não é leão, tá. Então você tem que olhar onde é que tá leão no seu mapa, primeiro ponto, tá bom. E aí vamos entender esse desenvolvimento, entendeu então, poxa, entrou em leão, acabou, é isso, então é leão, leão eu vou aparecer, sei lá, eu vou lutar pelas coisas que eu acredito. Não, eu quero que você entenda o timing da coisa, o tempo do desenvolvimento, tá. Então a gente tem o Marte entrando em leão, tá, no dia 4 de novembro, então já observa a sua vida, observa os assuntos que mostram no seu mapa, é literalmente a vida, porque a astrologia é sobre a vida. Eu vou colocar depois aqui embaixo todas essas datas, tá? Nós vamos ter uma retrogradação desse Marte. Então, ali no dia 6 de dezembro, ele está em Leão e ele volta para Câncer, que é uma debilidade. Então, eu já quero que você observe, principalmente se você tem esse ponto de comando, esse movimento por volta do início ali do dia 6, porque ele está num ponto, ele começa a retrogradar, tá? Por exemplo, se eu tenho um Marte ingressando em Leão nesse início de novembro, há uma correspondência temporal com, abril do ano que vem. Por quê? Porque no dia 18 de abril de 25 ele entra em Leão de novo, porque vai ter essa retrogradação. Então eu quero que você observe caixinhas do tempo, tá? Novembro, então, já essa entrada, 4 de novembro, esse movimento aí dos próximos dias. E anota, tá? Não confia na sua cabeça, né? Então, e qual é a caixinha temporal? Ou seja, o que aconteceu, o que se desenvolveu? Eu quero que você anote para você fazer a conexão dos assuntos lá em abril. Porque a partir do dia 18 de abril, ele volta para Leão, tá? E lembra que ele volta de uma retrogradação por Câncer, tá bom? Então, ele traz esses assuntos novamente. E aí a gente tem o desfecho final, porque ele já está no movimento direto, tá? Então, eu quero que você avalie esses tempos, tá bom? Então, ele entrou em novembro. Ok, o que está acontecendo na minha vida? É ação, ele entrou no movimento direto. Aí, no dia 6 de dezembro, ele começa a retrogradar. No dia 6 de janeiro, ele volta para Câncer. Literalmente, ele cruza a fronteira do signo. O que representa essa cúspide de Câncer e Leão no seu mapa, tá? Faz as possibilidades, tá? Ele vai ficar em Câncer até no grau 17, certo? Aí eu quero que você observe. Eu tenho algum planeta, algum ponto pessoal, principalmente, tá? Entre 6 de Leão e 17 de Câncer. Ah, Neme, eu tenho a minha Lua no grau 3 de Câncer. É relevante? Com certeza, porque esse mate ele já passou num primeiro momento, ele voltou e depois vai passar de novo, tá? Observa aí de uma maneira mais individualizada esses três tempos. E daí você tem que entender que ele tá tocando a sua lua. E a lua também, né, pega com ênfase essa área de câncer, que ele já tá lá, tá? Então, por exemplo, você, casa 10, você tá numa transição de carreira, tem alguma decisão que você tá titubeando, ai, vou, não vou, faço, não faço, devo, não devo. Lembra que uma retrogradação não é pauta nova, tá? Geralmente alguma coisa que a gente já tá ali, ó, mastigando, tá? É o Marte numa debilidade, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de atenção, tá bom? Porque ele pode mostrar, às vezes, uma face não tão agradável, né? Se a gente tiver situações, às vezes, um pouco tensas, passivo-agressivas, né? De repente, a gente sabe da informação e eu vou ter um poder, não poder de decisão ou de parar os outros, mas eu não vou colocar mais gasolina na fogueira, entende? Então, a gente saber de um movimento, às vezes não é que a gente tenha um potencial de parar com aquilo, mas pelo menos eu tenho uma certa consciência de dizer, tá tenso. Aqui tá todo mundo, né? Às vezes a coisa não tá muito decidida, de repente eu tô ali. Quer ver? Vamos pegar uma cúspide aí de 7 para 8, né? Nossa, tô tendo uma disputa, uma dinâmica um pouco tensa, ou com o cônjuge, ou com uma relação que envolve dinheiro. E esse movimento aqui, como ele leva para uma debilidade, principalmente às vezes as pessoas elas ficam. Sabe aquelas coisas que tudo é gatilho, né? Então, se a gente percebe que existe esse tom e tá aparecendo, verifica tudo, tá? Eu vou lá e vou colocar mais gasolina? Nossa, mas também tu não sabe cuidar do dinheiro, não dá para deixar nada na sua mão, viu o que que deu? Você fez o empréstimo e agora não viu que tinha taxa disso, taxa daquilo. Meu Deus, você aceitou esse índice? Eu não vou colocar mais lenha na fogueira, tá? E eu sei que existe a questão temporal. Então, se tem coisas que claramente não se resolvem nesse momento, eu tenho que entender que existe um passo para as coisas se desenvolverem. Isso que é legal na astrologia. Então, deixa eu ver o que vai se desenvolvendo e que eu sei que o desfecho final vai vir lá em abril, tá? Então eu vou colocar aqui abaixo, tá, essas datinhas para você marcar e ir conectando com o seu mapinha, tá. E eu vou fazer uma coisa que eu geralmente não faço, porque eu gosto que a gente sempre aprenda a fazer o cruzamento e não dependa de fórmulas prontas, mas eu sei que tem muita gente que é iniciante e que às vezes tem uma certa dificuldade, tá. Então o que que eu quero que você pegue agora? Se você, tem o seu mapinha,
primeiro olha para o ascendente, tá? O ascendente é o início de tudo, tá bom? Então não tem como fazer um mapa sem horário, porque eu não vou saber a denominação das casas, tá? Se você é uma pessoa que tem o ascendente em Áries, certo? Você vai, vamos identificar aqui então onde que está essa cúspide de Leão para Câncer. Tá? Então, você com ascendente em Áries vai ter esse trânsito, ó, acontecendo aqui. Então ele entra na casa 5 e ele volta para 6 e depois ele tem o desfecho final com os assuntos das 5. Então, de novo, aqui é para quem bem iniciante, tá? Você vai entender, poxa, eu tenho filhos, não tenho filhos. Porque às vezes pode ser uma coisa muito simples, né? Poxa, meu filho está passando por, de repente, algum processo de decisão ali, vai mudar de escola, ou sei lá, já está numa fase adulta, né? Vai sair de casa, e existe uma negociação, ou às vezes uma certa insegurança em relação a isso, né? Não tenho filhos, tudo bem. A casa 5 representa outros assuntos, né? Ela é a segunda casa da casa 4. Como ele volta para 4, será que tem algum assunto de recursos da própria família de origem, né? Tem alguma coisa com terreno, imóvel, propriedade, tá? Estou tentando vender, tem alguma coisa que não está, digamos, fluindo, né? Poxa, eu tenho um hobby, eu tenho um talento, eu tenho algo que eu quero começar a explorar e eu estou com receio de arriscar, mas eu quero já começar de casa, né? Pode ser um assunto assim. A vida é muito mais arroz com feijão do que caviar, tá? Então, às vezes a gente acha, ai, vou encontrar o grande amor da minha vida porque a casa 5 é a casa do amor, né? Só que assim, ninguém se relaciona com fantasma, né? A gente sempre tem que olhar para 7, tá? Quando a gente tá vendo relacionamento, né? Mas aqui existe um estímulo. Então já observa o que aparece nesse movimento em novembro e qual é o desfecho lá em abril, tá bom? Se você já for avançado, vou dar uma dica, tá? Além daquela que eu já dei para ver se tem planetas aqui, o que que eles representam no seu mapa, lembra que a gente está avaliando um quê? O trânsito de Marte. Marte que entra em Leão. Marte, neste mapa, ele comanda a casa 1 e a casa 8. Por isso que eu levantei a bola aqui, ó, de poder ter alguma questão financeira ou, de repente, de acordos que envolvem família, né? Aqui, por exemplo, é entretenimento e lazer. Será que eu, de repente, exagerei um pouquinho no tom, né? Eu preciso dar uma volta ali, né? Para reavaliar alguma coisa. A casa 1 representa literalmente o indivíduo, né? O corpo físico, mas o que eu gosto da casa 1 é a motivação primária dele, o que te motiva, o que te leva para frente, né. E às vezes pode ser alguma coisa que, poxa, eu estou tentando reavaliar, de repente algum hobby, algum talento, alguma habilidade, alguma coisa que eu quero colocar em prática. E tem coisas aqui, ainda mais para um ascendente Áries, que só depende da própria pessoa. Às vezes a gente quer delegar algo que só vai andar se a gente mesmo se posicionar, tá. De novo, isso é bem genérico, porque eu não sei se você tem planetas ali, tá. Eu não sei, por exemplo, onde está o seu Marte natal, eu não sei onde está o seu Sol natal, tá. Então eu vou fazer pelos ascendentes aqui, mas eu quero sempre que você tenha isso muito claro, que para aprender astrologia não é essas coisas, assim, muito prontinhas, tá. É só para te ajudar a pensar um pouquinho. E sempre olha em relação a teu escopo de vida. Se você tem o ascendente em touro, tá certo? Então a gente vai fazer a mesma lógica, tá? Eu vou lá e eu vou observar onde que tá. Então, de novo, qual é o meu objetivo de leitura? Né? Quem é aluno do Promessa Natal já está cansado de ouvir isso. Trânsito de Marte, tá. Então, eu tenho a casa onde Marte vai entrar, literalmente a 4. Nem, mas é a mesma coisa que ascendente em Áries. Não é, porque nós temos da 4 para 3. Antes eu tinha da 5 para 4. É diferente a dinâmica, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, assuntos de novo, claro. Terreno, imóvel, propriedade, assuntos do passado, lar, família. Só que aqui envolve negócios, casa 3, irmãos, deslocamento, por exemplo, quer ver vamos pegar um cenário, atual. A pessoa tinha um trabalho, tem um trabalho, e esse trabalho era home office. E agora a empresa está dizendo: "Ó, vocês vão ter que voltar a trabalhar". Poxa, vai ter essa dinâmica de deslocamento de novo. Só que aqui, não tô afim de fazer isso não, né. Pode ser eu negociar alguma questão híbrida. A pessoa tem literalmente negócio com os irmãos, né. E que envolve, às vezes, a questão familiar. Aqui pode ser literalmente a pessoa trabalha com imóveis, vende imóveis, sei lá, aluga, né. Então tem várias possibilidades, tá. Pode ser também: "Ah, eu vou viajar nesse momento, mas poxa, é uma viagem que eu tô meio assim, não sei se eu faço, não sei se eu não faço", né. Então, os assuntos aqui,
tá? Lembrando que se tiver alguma questão tensa, tem, realmente tem, poxa, tá muito difícil fazer um acordo, tem uma tensão com os irmãos, né? Às vezes de um acordo até com propriedade, com assuntos da família. Enquanto esse Marte transitar por Câncer, que é um momento tenso, é aquela questão, observa, né? Observa mais, né? Se tem às vezes alguma questão que você vê que tá aflorando ali, se você é a pessoa que, né, que respira fundo, tá? Nós temos aqui Marte regendo a 7, Marte regendo a 12. Relacionamentos fazem parte dessa conexão aqui também. E a gente sabe que a casa 12, eu sei que pela astrologia moderna tem uma certa suavização, tá? Mas a casa 12 ela é uma casa um pouquinho chatinha. E lembrando que esse Marte ele vai entrar numa debilidade. Então, assim, vou fazer um investimento, vou fazer uma parceria com alguém, comprar um imóvel junto, ou já fiz de repente, né, porque tem uma retrogradação, aqui é ter muita atenção para não ter prejuízo, por exemplo, tá. Às vezes pode ser também, como a casa 12 é uma casa de inimigos ocultos, de segredos ocultos, numa retrogradação eu fico sabendo de algum assunto de alguém muito próximo, das minhas relações muito próximas, que eu não sabia. Eu tenho um certo acesso. Pode ser um pouco desconfortável, já que é um Marte em Câncer. Mas lembra que depois ele volta para Leão, tá? E Leão é o signo do eu, né? Às vezes tem alguma coisa que você tem que decidir em relação a outras pessoas, mas que você não está confortável em fazer. Lembrando que a casa 4, ela também representa um encerramento de ciclo. E às vezes a gente está titubeando, assim, sabe? Tá na hora de encerrar, mas eu às vezes tenho uma certa dificuldade com aquilo. Lembra que a lua, que representa essa questão canceriana, ela também envolve a questão emocional, tá? Vamos lá, ascendente em Gêmeos. Seguindo a mesma. Veja que a lógica ela é sempre a mesma. Por isso que se você souber do fundamento, você só replica. Qual é o objetivo de leitura? Marte, trânsito de Marte. Por onde? Leão. Agora nós temos da casa 3 para a casa 2, certo? Então tá, vamos lá, vamos de novo pensar na casa 3. Eu estou estudando, a casa 3 também representa estudos rápidos, aprimoramento rápido, deslocamento. A casa 3 é júbilo da Lua. Lembra que esse Marte vai entrar na área da Lua depois. Como que tá aqui a minha questão espiritual, né? Tem alguma viagem marcada? Tem alguma questão com irmãos que impactam o meu dinheiro, os meus recursos? A casa 2 é uma casa de posses, né? Então, os meus recursos, o meu dinheiro, como eu ganho, como eu administro, tá? Por exemplo, eu tenho um negócio local, casa 3. Qual é o impacto desse negócio local, né, com o meu din-din? Eu coloquei algum recurso meu nesse negócio e agora eu tô meio que vendo se tá valendo a pena ou não, tá? Eu tenho alguma questão um pouco tensa com irmãos, ou às vezes não precisa ser necessariamente, porque a gente sempre olha o mapa com essa visão primária, né? Mas tem alguma coisa acontecendo literalmente com um irmão? Tem alguma questão que o irmão tá passando que seja um pouquinho uma decisão, às vezes, que seja um pouquinho desafiadora para ele? Qual é o impacto dessa decisão em mim, né? Nós temos aqui a casa 6 regida por Marte, e a casa 11, regida por Marte também, tá? Então nós temos aqui uma questão de saúde. Como pega um pouquinho de casa 2, eu perguntaria aí: como que tá a saúde? Os exames estão em dia? Tem alguma intervenção necessária? Já fez, às vezes, alguma coisa que você precisa. Lembra que é uma retrogradação, e retrogradação não é assunto novo que vem, né? Tem alguma coisa que você precisa, digamos, ficar atento? Não negligencia, tá? Nós temos a casa 11 é uma casa benéfica na astrologia, né? Então, tem uma questão de ganhos, tem uma questão do que você ganha em relação à tua carreira, à tua exposição pública, certo? Então, como tem também uma conexão de casa 12, às vezes pode ser você renegociando alguma questão financeira, né? Poxa, eu tô esperando ali uma promoção final de ano, né? Meu chefe, trabalho ali, carreira, né? Ele me ofereceu disse que, ó, vou ter uma promoção. Mas às vezes, será que essa promoção vai ser exatamente o que você, a tua expectativa, né? Às vezes não, né? Mas lembra que a promoção, ou por exemplo, o salário, ele só é seu quando ele entra no seu bolso, tá? Que ele vira casa 2. Enquanto ele tá lá no tipo, meu chefe prometeu, ou quando que esse salário vai ser pago, ele tá lá na promessa de casa 11, tá? Aqui, se você tiver que tomar alguma decisão muito importante em relação a negócios ali que envolvem os seus ganhos ou um aprimoramento dos seus ganhos, negocia muito bem, né. Lembra, na realidade eu estou saindo do meu emprego, estou negociando um outro trabalho, negocia bem na entrada, tá bom. Câncer, então, opa, agora nós temos de novo lá, objetivo de leitura, trânsito de Marte por Leão e a volta dele para Câncer. Então, ele começa de 1 a 2 e vai para 1, certo? Aqui nós temos a casa 2 como as posses da própria pessoa, tudo que sustenta o corpo.
né. Então, por exemplo, pode ser uma questão, física da pessoa, né. Sim, não dá para negar que é Marte, então, não vou me colocar em situação de risco, tá. Mas, de novo, isso é muito, muito, muito genérico, porque eu tenho que saber onde está a sua lua, eu não posso afirmar, não é pra você ficar preocupada: "Ai, meu Deus, então estou em risco". Não, não tem como fazer uma afirmação dessa sem ver seu mapa, tá. Pode ser, de repente, que você esteja numa decisão que envolve carreira, né, e que envolve também, às vezes, habilidades que você tenha, né, ou, de repente algum talento, algum hobby, porque a casa 5 é de Marte, a casa 10 é de Marte. Então ele está esses 2 assuntos, ó, eles levam para cá. Então tem uma questão financeira e tem algo que é decisão do próprio indivíduo. Então eu quero que você observe já, nessa semana do dia 4, 5, 6, 7, né, até 10 principalmente, o que que veio, que bateu em Leão, certo? Ok, e o que que tem de desfecho lá em abril, tá? Pode ser naturalmente você querendo colocar alguma coisa em prática, querendo colocar alguma coisa em ordem, tá? E às vezes a gente quer, que a coisa ela ande muito mais rápido do que a gente, né, aquela coisa, né, ainda mais hoje com rede social a gente tem uma impressão que as coisas acontecem muito rápido para todo mundo e na realidade é o tempo das coisas, né. Então às vezes eu tenho que pôr para deixar aí, deixa eu ponderar, deixa eu ver se está me trazendo um resultado, e às vezes eu tenho que fazer alguma mudança ou reavaliar algum assunto, porque tem um impacto para mim financeiro, né. Isso olhando na questão financeira, tá certo? Mas digamos, eu tenho um objetivo, nossa, eu quero colocar esse projeto, eu tenho esse objetivo, daqui para frente, e, eu tenho que ver qual é o impacto que isso tem para minha vida. Porque a casa 10 é para onde eu vou, é o que eu quero, é onde eu vou alcançar. E a gente tem uma questão com a casa 2 e com a casa 1, né. Às vezes eu sei muito bem aonde eu quero, mas eu tenho um certo receio se vale a pena arriscar, né. A gente aqui, às vezes, tem medo, né, porque não é medo, assim, é um receio de que não vai dar certo, sabe. Ou assim: "Ah, não quero trocar o certo pelo duvidoso". A vida é feita para viver, né. E aí ver essas conexões, tá. É óbvio, né, eu tenho um Marte meu Marte tá em Leão, tá, então já muda, né, às vezes o tom dessa conversa, tá. De novo, se você fez o curso de promessa natal, você sabe fazer isso. Ascendente em Leão. Opa, então nós temos um Marte cravadinho no ascendente, e voltando para 12, tá. E nós temos a regência de 9 e uma regência de 4, tá. Aqui, a gente pode ter então alguma literalmente afetando a própria pessoa, né. Pode ser uma questão física de saúde? Pode, tá. Mas, de repente, digamos que a pessoa, ela tenha uma questão aqui também pode ser, poxa, sei lá, viagem e o custo disso, né, porque a casa 12 é uma casa de perdas, né. Eh, Às vezes eu tô com uma questão familiar, casa 4, né, que aqui é a regência de Marte, e eu tô renegociando algo, né. Por exemplo, em qualquer tipo de mudança, de ponderação, né, teria um pouquinho de cautela, tá. Nele, na realidade, eu tô com um baita de investimento aqui, olha, vou pegar uma questão, sei lá, um imóvel, vou viajar para fora, eu diria: "Ah, calma, calma, né, respira um pouquinho", tá. Hã, eu aqui tenho um movimento, tá, que pode ser um pouquinho tenso, e lembra que retrogradação não é assunto novo, então já observa o que que vem acontecendo aí, tá, desde Desde outubro, na realidade, tá bom. Teve alguma mudança? Teve alguma coisa que você tá preocupado? Teve alguma coisa que você tá percebendo, assim, tipo: "Tá, eu vou ter que fazer algo, porque se for ficar aqui, né, nesse vai, não vai, é, não é, eu vou acabar tendo prejuízo", né. Então aqui tem uma reavaliação de algum cenário, tá. Tem coisas, né, o ascendente é em Leão, tem coisas que, às vezes, a gente está esperando, né, o momento certo, a hora certa, o periquito, o papagaio, e tem coisa que só depende da gente mesmo, né. Vai lá e faz, né. Mas observa então essa semana agora do dia 4 de novembro, tá. Depois pega as datas aqui e vai acompanhando, tá bom. E não tenha receio de tomar decisões que você vê que são importantes para você, tá. Aqui pode ter uma conexão familiar também, eu não sei se a pessoa tem alguma questão de casa 9, né, mora fora do país, quer viajar, trabalha em questões governamentais, trabalha, por exemplo, em multinacionais, né. "Não, estou fazendo um curso e estou meio que na dúvida se eu pego esse conhecimento e já coloco em prática, ou se eu preciso me especializar um pouco mais". Cuidar um pouquinho aqui com a procrastinação de coisas que já estão muito claras que devem ser feitas, tá. Ascendente em Virgem, né.
Então a gente tem essa cúspide da 12 para 11. Neme não é a mesma coisa? Não, porque aqui em Leão eu ia da 1 para 12, ela é um pouco mais tensa, porque eu saio da 12 e vou para 11, que é uma casa benéfica, isso dá uma suavizadinha, tá? Mas lembrando que a gente tem, né, então entra na casa 12 esse primeiro momento, aí ele volta para 11, mas lá em abril ele tem desfecho de casa 12. Lembra que a casa 12 é sempre ruim? Olha, a gente não descarta a qualidade das coisas na astrologia, né, então aqueles tijolinhos que a gente aprende lá no Promessa de Natal, ele é muito importante, tá. Mas a casa 12 pode trazer bom resultado? Com certeza. Às vezes a pessoa trabalha de bastidores. Quer ver às vezes uma coisa muito simples aqui? A pessoa ela tem algum tipo de trabalho que deixa ela um pouco isolada, né, então essas pessoas às vezes trabalham, por exemplo, embarcadas, ou às vezes trabalham em ambientes controlados, né, trabalham com pesquisa em hospitais, tem um contexto de casa 12. Às vezes as pessoas que trabalham, por exemplo, no digital, que hoje é muito comum, né, existe uma pessoa que aparece, tá aqui, casa 10, 11, né, mas existe uma pessoa que está rodando as coisas nos bastidores, essa pessoa é de casa 12. Sem ela, a casa 10 não roda ali, né. Então pode ter sim bons resultados, tá? É que aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção que a gente tá falando de Marte, né? Então se aqui eu tenho uma casa de inimigos ocultos, às vezes sabe aquela questão tensa com alguém que você nem imaginava que aquele alguém às vezes estava lá, ó, faquinha nas costas, né? Nossa, confiava tanto no fulano, então tem um pouquinho de atenção com isso, tá? Às vezes pode ser também um momento em que você está reavaliando muito a relação, eh, com os teus ganhos, né, porque a casa 11 é uma casa de ganhos em relação à carreira. Tá dando certo, não tá? Eh, Vamos lá, a casa 13 é a casa de Marte aqui também, e a casa 8, olha aqui a questão de negócios, de repente finanças. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um negócio, ele não tá dando o resultado que eu quero, eu tô colocando esforço, eu tô vendo que não vai. É o momento natural de revisão disso, tá? É às vezes um momento natural, inclusive, que a pessoa ela repense muita coisa. Nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que esse é o caminho? Será que eu tenho que diversificar? Será que tem alguma coisa que eu não estou enxergando, casa 8, casa 12, né? Tem algum prejuízo acontecendo ou não? Verifica a vida, tá bom? E lembra que aqui eu tô dando uma questão muito genérica, só com base em ascendente e casa, tá? Você tem que entender o seu mapa ou fazer uma leitura do seu mapa para você ver exatamente o que poderia significar. Quanto mais você aprender sobre astrologia, mais você vai entendendo o seu mapa e mais você vai claramente vendo a vida se desenhando, tá bom? Então vamos lá, ascendente em Libra. Bom, aí nós temos já uma cúspide de 11 para 10, né? A casa 11 ela é uma casa que a gente chama de redes sociais e a gente já automaticamente associa com a internet, né, hoje em dia. Mas lembra que nem na história da humanidade, né, sempre existiu essa casa e nem sempre a gente teve internet. Então são todos os contatos sociais que você tem, tá? Então essa questão de socialização, né, a gente fala muito de grupos, mas não é bem de grupos, assim, as socializações, né? Então sim, poxa, eu uso redes sociais, a gente tem que entender o contexto. Eu uso redes sociais, mas ainda não está dando o resultado que eu quero para minha carreira, para minha visibilidade pública. Eu preciso fazer um ajuste, né. Poxa, eu tô vendo que a galera que eu tô andando, porque aí dependendo da idade, né, o meio, a galera não tá me fazendo bem, não está me ajudando a seguir nas minhas conquistas, nos meus objetivos. Lembra que uma retrogradação é para você avaliar. E lembra que Leão é o signo do eu. O que que eu quero? O que que eu me identifico? O que que faz sentido para mim? Às vezes a gente se questiona isso, a gente fala: "Nossa, que egoísta", né. Aí vem essa ideia totalmente errada, né. Aí o signo do eu, do ego, só pensa em mim. Não! Se você não pensa em você, você não consegue nem ajudar os outros, tá. Então, às vezes, aqui é uma reflexão. Reflexão sobre seus objetivos de vida. Como tá a carreira? Você tá curtindo? Tá bom? Tá te trazendo resultado? Não, nossa, tá maçante, não aguento mais. Não estou tendo resultado de ganhos financeiros. Dinheiro é importante na vida, a gente não paga boleto com amor, então tudo bem se você estiver repensando isso. Será que eu não tenho que, de repente, buscar alguma coisa que me traga um resultado financeiro melhor do que eu tenho? Será que, por exemplo, a pessoa é autônoma, de repente, pô, será que não tem algum ajuste que eu possa fazer, que eu possa ganhar mais? Será que eu estou, às vezes, tendo um potencial aqui que eu não estou enxergando? Porque a casa 11 ela é uma casa benéfica, ela é uma casa de ganhos, ela é uma casa de bênçãos, ela é júbilo de Júpiter. Às vezes esse movimento de retrogradação ajuda a gente a enxergar aonde a gente pode prosperar também, tá? E observa principalmente quando entra, né, então quando ele entra nesse ponto. Mas lembramos que Marte, nesse caso, ele é o comando da 7, então envolve parcerias, aliança, sociedade, casamento também nessa equação. E nós temos a casa 2, né, que é de Escorpião, tá? Perceba que eu tenho uma casa financeira, tenho uma casa que também tem uma conexão financeira, então eu poderia dizer: "Tá, você tem alguma parceria? Você tem uma parceria comercial?
Qual é o impacto dessa parceria nos teus ganhos e no teu rendimento, né? A pessoa, o tipo de trabalho que ela tem, é produto, é serviço? Você trabalha diretamente com o público, com o consumidor, né? Você tem cliente, tem paciente, né? Isso é uma questão de casa 7. Às vezes pode ser uma coisa muito simples. Nossa, eu tenho uma parceria com um fornecedor há muitos anos, mas já faz tempo que ele não está entregando o que eu quero, não tá legal, mas poxa, eu trabalho com ele há tanto tempo, né? Fico meio assim também, de mudar a parceria agora. Se está sendo impactante para você nos teus ganhos, tá? É importante reavaliar, revisar. Isso pode ser também uma coisa muito simples. Ah, eu sou casada, eu, meu cônjuge, a gente está pensando aqui em fazer algum tipo de investimento, alguma coisa, mas vai ser um impacto muito maior no meu, né, nos meus recursos aqui do que nos dele, de repente, né. Você pode também, se você for avançado, usar todas as dignidades e debilidades. É que eu não vou colocar aqui, porque senão aí vai fazer uma sopa de letrinha, né. Mas lembra que Marte tem aonde? Debilidade em Touro e no próprio ascendente dessa pessoa, tá. Então você pode usar isso também, mas eu nem vou colocar aqui, porque senão vira uma sopa de letrinhas, tá. Mas eu observaria se tem contexto para esses pontinhos também que envolve relações, tá bom? Ascendente em Escorpião, então o próprio ascendente é de Marte, né? Isso está acontecendo lá na área da carreira e casa 9. Então, essa retrogradação e esse ponto. Carreira, objetivo de vida, onde eu vou, o que eu faço, o que eu quero. Né? A casa 9 é uma casa de estudos, ela é uma casa de especializações, ela é uma casa de viagens longas. Ali é Júbilo do Sol, como a gente se fala, né? Então, tem algum assunto, alguma especialização. Não precisa ser especialização no sentido, eu preciso ir para a universidade, né? Porque hoje em dia você consegue aprofundar um conhecimento se você for autodidata também, tá? Então tem algum conhecimento, por exemplo, que eu já venho, né, de repente me aprimorando e que tá na hora de eu colocar em prática na minha carreira, tá? E aqui pode trazer bons resultados, né? Tem alguma coisa que eu, por exemplo, deixei, ai, poxa, eu estava me especializando em tal coisa, e aí eu deixei, depois eu vejo, depois eu faço. Aqui pode ser uma boa retomada sobre isso. Vou viajar para fora do país? Então eu não vou porque, pô, Marte vai entrar mal ali na minha 9. Não, mas eu vou ter mais atenção, não vou me colocar em situação de risco, não vou acreditar em qualquer coisa, né? Vou sair com antecedência, tá? Eu vou me preparar, né? Outro ponto aqui, a gente tem, então, Marte regendo a 1 e regendo a 6. A casa 1 é a casa do corpo físico, a casa 6 é a casa de saúde também, né? A gente tem aqui a regência dos 2 luminares. Como que tá a saúde, a rotina? Tem alguma coisa que você está negligenciando, tá? Tem alguma coisa que você, de repente, percebe que está ficando com mais ênfase? Você tem pressão alta? Tem alguma coisa de inflamação, tá? Tem alguma disputa com alguém no ambiente de trabalho e de carreira que tá difícil de, né? Eu ficaria, inclusive, atenta com fofoquinha, diz que diz, que sabe aquele ambiente um pouquinho competitivo? Não engaje em coisa que não é sua. Deixe para o outro, seja estratégico, tá? Sagitário. Então a gente tem aqui acontecendo nessa cúspide da 9 para 8, tá? Então vamos lá. Eu tenho alguma coisa ligada à casa 9? Eu estudo, eu dou aula, eu publico algo, eu trabalho, de repente, sou concursado, né? Tem que entender contexto de vida, tá? Eu quero me especializar, eu estou pensando em fazer algum tipo de concurso, eu estou querendo fazer algum curso, né? Eu estou querendo dar aula, de repente eu ainda não dou, mas estou pensando nisso, tá? A gente tem uma questão de casa 8, tá? Eu tenho alguma parceria, alguma sociedade que envolve dinheiro? Pode ser até que envolva esses 2 contextos, né? Tem alguma coisa que eu preciso reavaliar, se está sendo produtivo, se está trazendo resultado para ambos, porque a casa 8 é de ambos, né? E é o recurso dos outros, tá? Eh, Tem alguma questão que eu preciso conversar com alguém que envolve dinheiro, mas que é um pouco desconfortável? Conversa, tá? Não vai empurrando com a barriga. Aqui são coisas que a gente precisa colocar as claras, porque de uma casa que não tem visibilidade com ascendente, lembra que lá o desfecho, né, é voltar para Leão que tem visibilidade. Então aqui tem um potencial de solução, mas a gente tem que aprender a conversar sobre situações desagradáveis, porque a casa 8 ela é o elefante branco na sala. Aquele assunto que a gente sabe que está lá, mas que às vezes ninguém quer tocar nele, né. Agora, eu tenho um regente aqui, ó, a casa 12 ela é de Marte, e a casa 5 ela é de Marte. Tem de repente alguma situação com filhos, né, às vezes o próprio filho passando por alguma questão em que, tá reavaliando alguma coisa, né, tá mudando, tem uma transição, isso pode ser muito simples, "Poxa, vou ter que mudar meu filho de escola, mas não estava afim", sabe. Pode ser uma coisa simples assim, né.
Ou pode ser casa 12. Tô tendo algum prejuízo, ou às vezes as expectativas financeiras não estão, né, me deixando muito feliz. Saúde mental, autossabotagem, casa 12, né. Aqui às vezes é importante ter um pouquinho de cuidado, né, se já tá: "Pá, tô me sentindo meio não sei, meio deprê, meio pra baixo". Tem alguma coisa acontecendo? Pode ser só um momento, mas você tem às vezes um padrão pra isso, né. Se você perceber uma oscilação, que é um fato, né, olha para isso, olha para o seu bem-estar mental, né. Aqui tem um movimento importante, tá, e que às vezes ele é até difícil de ser observável, porque a gente pega a casa 12, casa 8, que são casas naturalmente ocultas, tá. Então às vezes tem coisas que estão ali, a gente meio que percebe, tem alguma coisa que não tá legal, mas eu ainda não consigo enxergar claramente o que é. Observa esse movimento, porque Leão enxerga o ascendente, tá. E aí, no movimento do Marte entrando em Leão, nos 2 pontos, né, às vezes vem essa clareza de algum assunto que está ali nesse recheio da retrogradação, né, cutucando, incomodando, refletindo, reavaliando, tá. Teria um pouquinho de atenção, por exemplo: "Nossa, Neme, olha, tive uma proposta aqui, vou poder fazer um investimento que eu vou tirar meu pé da lama, né. Nossa, vou assim, ó, me disseram que eu vou trabalhar 5 vezes menos e vou ganhar 10 vezes mais". Eu teria um pouquinho de atenção, tá. Negociar muito bem e ter atenção aos pontos ocultos de uma negociação também, tá. Ascendente Capricórnio, então a gente vai ter da 8 para 7, né. Então aqui pode ser às vezes literalmente a pessoa é casada, às vezes o mapa representa pessoas na nossa vida. Pode ser às vezes o próprio cônjuge, ele, né, renegociando alguma situação financeira dele, tá. Se você tem um acordo financeiro com alguém, pode ser você retomando alguns pontos soltos, né, ou às vezes: "Poxa, eu tive uma oportunidade, mas eu não aproveitei e agora ela ressurgiu, vale a pena?", tá. Aí, às vezes, você pode pensar: "Ah, não vale a pena porque Marte entra numa debilidade", mas calma lá, esse Marte, ele rege uma casa de ganhos, tá. Então a gente sempre tem que avaliar o contexto. Às vezes uma retomada, se ela for muito bem negociada, não quer dizer que ela seja ruim, tá. Aí nós temos também Marte, ó, regendo a 4. Tem alguma questão de relações familiares ou relações com pessoas do passado pendente? Lembra que assunto não é assunto novo aqui enquanto esse Marte transitar por Câncer, tá? Ele pode trazer o desfecho enquanto ele vem para Leão. Não, né, na realidade, eu estou pensando em mudar de casa, fazer um financiamento, casa 8, né, e estou negociando. Não vou mudar sozinha, estou, sei lá, namorando e agora vem o próximo passo que é: "Vamos morar junto?". Aí tem que pensar bem aqui, né. Vale a pena, não vale? Qual é a vantagem para mim de morar junto com alguém? Ou será que eu vou pegar só uma questão da outra pessoa, colocar dentro de do meu contexto, porque é uma assim, ó, Marte, que rege a 4, é uma área de exaltação solar, né. A casa 8 é uma área de domicílio do Sol. Tem que ver se vai valer a pena para você, tá? Aqui também pode ser assuntos familiares mesmo, né, então, família de origem. Não, na realidade eu moro fora do país e estou pensando em visitar os parentes. Pode ser isso, terra natal, tá. E aí se tiver alguma situação, por exemplo, em que está negociando com alguém, que pode ser pessoas da família, né, saber se posicionar, certo. Às vezes tem coisas ali que a gente precisa até traçar um limitinho saudável para as coisas. Eh, aqui opa, bati sem querer. Aquário. Então agora nós temos das 7 para as 6, né. A pessoa é casada, às vezes tem alguma mudança um pouco tensa para o cônjuge, né, porque aí a gente tem a 12ª casa. Tem alguma questão acontecendo no casamento mesmo? "Ah, a gente não tá bem, a gente tá conseguindo organizar as coisas, né, estamos discutindo muito". Então não vai colocar gasolina nesse momento, né, tenta navegar, né, tranquilo, tá. Não, eu tenho na realidade uma questão de saúde aqui e eu preciso, né, fazer exames e tal, não negligencia. "Ah, mas é final do ano, deixa que depois eu faço". Não, não negligencia, vai lá, olha, né. A casa 3 ela é de Marte, e a casa 10 é de Marte, então eu posso ter uma questão de negócio, por exemplo, a pessoa é autônoma de repente, né, negócios, carreira, e que envolve às vezes aqui uma lapidação da rotina. "Poxa, se eu fizer tal coisa eu vou ser mais produtivo, se eu fizer esse movimento estratégico eu posso, aumentar às vezes a minha clientela". Eu posso inclusive aqui pode ser, por exemplo, eu melhorando a qualidade, né, das pessoas, com quem eu trabalho no sentido de, eu tenho, por exemplo, um perfil de cliente, mas poxa, tá chegando as pessoas que não tem nada a ver,
né. Aqui, por exemplo, pode ser uma repaginada na realidade, né, mas aí parte muito das decisões estratégicas, né, em termos de negócio, de carreira, e a casa 6 é como eu estou executando meu trabalho, né, estou sendo produtivo, está dando certo, não está mensurar as coisas. Agora tem decisões aqui, que tem que ser olhada também pela perspectiva da expectativa do outro em relação àquilo, porque a casa 7 é literalmente o outro, né. Nossa, na realidade eu tô com uma tensão, eu tenho um negócio e eu tô com uma tensão com os funcionários, né, ter que fazer uma negociação e tal, pode ser isso também, tá. Mas aí de novo, depende, você tem um negócio, tem que pegar dentro do teu contexto, tá. Peixes. Peixes, então, a gente tem aqui a transição acontecendo das 6 para 5, certo? Aqui pode ser uma coisa muito simples, rotina de filho. Quem é mãe aí sabe, né? Às vezes, uma mudancinha na rotina de uma criança impacta a nossa rotina e às vezes pode deixar as coisas um pouco, né? Mas não tenho filhos, né? Então o que que pode ser? Bom, então pode ser, de repente, algo que seja benéfico. Então, assim, como que tá a sua saúde? Tem alguma coisa que você precisa dar uma reavaliada aí? Tá favorável para você repensar, inclusive, como que você pode melhorar e como você pode, às vezes, estabelecer, coisas que vão te deixar muito mais produtiva, só que às vezes você só vai enxergar isso lá em abril, tá? No ambiente de trabalho com os colegas de trabalho, ou de novo, se você tem empregados, né, de casa 6, aqui às vezes ter alguma questão de negociação com eles, mas que tende a ser mais benéfico do que aquele outro ponto, né? Aqui, por exemplo, poxa, eu tenho, casa 5, entretenimento, lazer, né. Ah, poxa, eu queria muito me divertir esse final de ano, mas eu tenho uma responsabilidade aqui de uma rotina um pouco mais pesada, né. Eu teria um pouquinho de atenção aqui também para a saúde, cuidar com os excessos, né. A gente tem a casa 2 regida por Marte e a casa 9, tá. Então, temos uma questão financeira, mas nós temos a casa 6 e a casa 2. A casa 2 é uma casa também, por exemplo, que tudo que sustenta o corpo físico, né, metabolismo, tá, então teria que ver se tem alguma questão, alguma condição ali para você também, organizar, né, dar uma olhadinha para isso. Às vezes pode ser você, organizando alguma questão, por exemplo, de estudo, de aprimoramento que envolve hobby. Não é só: "Ai, eu estudo porque eu tenho que estudar, porque" às vezes algumas: "Poxa, eu gosto tanto disso, eu queria me aprimorar mais nisso", sabe. E às vezes pode te trazer até um retorno bacana, tá bom. Pode ser também você entrando em contato com algum assunto, alguma publicação, que pode abrir um pouquinho, né, a tua visão em relação a alguma situação que você está passando, tá. Vou viajar, às vezes ter um pouquinho de atenção à rotina na viagem, né, alimentação na viagem, né, para cuidar Marte, né, intoxicação, eh, cuidar com atrasos, fazer um roteirinho antes, tá. Então, por exemplo, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer nesse final de ano, para, senta, coloca no papel pelo menos para você ter: "Ah, aqui eu posso ter uma questão um pouco tensa por causa disso, 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 então eu vou me preparar para esta questão", tá. "Nossa, poxa, eu já estou gastando demais, né, será que vale a pena eu colocar mais, né, dinheiro neste determinado assunto? Porque isso tem impacto para mim, para os meus recursos, para as minhas finanças", tá. Então o que que eu fiz aqui? Eu só levantei possibilidades, tá. O ideal é que você aprenda a olhar o teu mapa, ver a conexão que existe ali, tá, e consiga fazer, esses cruzamentos, tá bom. Porque por mais que eu tenha colocado pelo ascendente, que aí te dá essa orientação das casas, lembra que se você tiver um Mercúrio em Leão batendo ali, se você, por exemplo, tem alguma condição aplicativa, se você tem condições de repetição de padrão, por exemplo, eu tenho Marte entrando em Leão e eu tenho, de repente, um Sol aplicando para Marte. Isso é relativamente importante para avaliar também por causa da promessa natal, tá. Mas eu coloquei aqui pelo ascendente só para a gente ter essa ideia geral, tá bom. Eu quero que você elenque as possibilidades. Então agora, você que pegou lá o seu ascendente, tá, para e olha a sua vida e coloca pelo menos 3 possibilidades. Se você não se sentir confortável em dividir, não precisa, mas se você quiser, coloca aqui nos comentários, tá, e vai elaborando as possibilidades e depois vê, com o passar do tempo, o que que realmente aconteceu. É assim que a gente faz verificação das análises.